Espírito Santo. Amém. Bom dia. Durante todos os finais de semana, a Canção Nova tem levado a tantas pessoas a mensagem do Evangelho. Quantas vezes aqui, neste rincão, quantas vezes no centro de evangelização, quantas pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus. E talvez, se você está aqui, você foi alcançada por esta graça dessa vocação que a igreja reconheceu, a vocação Canção Nova. Nós não somos os melhores, mas nós não podemos negar a contribuição que o legado do Padre Jonas tem deixado na Igreja do Brasil ao longo desses anos. Eu queria convidar você que está aqui a aplaudir o carisma Canção Nova deixado pelo nosso pai fundador, o Padre Jonas. E queria convidar você a agradecer comigo pela vida daquele homem. Porque um dia ele teve a coragem de aceitar o chamado de Deus que lhe disse: vai falar por mim. Padre Jonas conta que um dia, já salesiano, ele estava no sótão do Colégio São Joaquim, em Lorena, e ele encontrou um crucificado desfigurado. E ele, quando viu aquele crucifixo, ele entendeu que era Deus dizendo a ele: Jonas, você não quer ser os meus braços? Jonas, você não quer ser os meus olhos? Jonas, você não quer ser o meu coração, as minhas mãos? Porque são tantos os meus filhos que estão se perdendo. E quando o Padre Jonas fez essa experiência de encontrar aquele crucificado, ele foi entendendo que a vida dele não podia ser diferente, senão obedecer a esta ordem de envio do Senhor: vai falar por mim. E ele dedicou toda a sua vida, toda a sua vida. E muitas pessoas foram alcançadas por essa voz que ecoou ao longo desses anos. Esse final de semana, nós estamos celebrando esse dom maravilhoso que Deus deu ao Padre Jonas, que se chama Carisma Canção Nova. Nós estamos celebrando esta vocação dentro da igreja, que tem levado a experiência do encontro de Jesus e a experiência do batismo no Espírito Santo a tantas pessoas que se sentem perdidas. Enquanto a Yasmin ia rezando, meu coração ia se enchendo de louvor a Deus por essa vocação. Eu sou membro da comunidade Canção Nova já há 36 anos. Mas eu tive a graça de conhecer o Padre Jonas com os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu era uma menina muito tímida e que tinha uma tristeza muito grande. Muito grande. Eu era uma adolescente triste, que não encontrava sentido para a vida. E que muitas vezes pensou e questionou: será que vale a pena viver? Será que vale a pena estar vivo? E eu me lembro um dia, numa noite,
E aconteceu uma noite de louvor na capela onde meus pais moravam, em Cruzeiro. E o Padre Jonas foi convidado para dar essa noite de louvor. E ele nem era ainda um padre diocesano, ele era salesiano. E o Padre Jonas já fazia aqui no Vale do Paraíba esse trabalho com os jovens. Naquela noite, uma noite simples, de um dia de semana, ele esteve lá. E eu me lembro até hoje, ele pregou sobre o amor de Deus. E ele dizia, com tanta convicção, o amor de Deus muda a nossa vida. O amor de Deus preenche a nossa vida de sentido. Quando ele disse essas palavras, eu me perguntei, será que é verdade? E ele convidou as pessoas que estavam naquela capela a se ajoelharem, e ele iria rezar para que a gente pudesse experimentar esse amor de Deus que muda a nossa vida. E naquela noite, eu me ajoelhei, eu que não tinha sentido para a vida, eu que tão nova, pensei tantas vezes e me questionei se a vida tinha sentido. E até quis desejar tirar a minha vida. Eu me ajoelhei e disse para Deus, se é verdade o que esse padre está falando, se é verdade que o teu amor muda profundamente a nossa história, a nossa vida, eu quero me entregar, Jesus. E se de fato isso acontecer comigo, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. E esse foi o primeiro milagre que eu experimentei na minha vida. Eu digo milagre porque foi uma mudança da noite para o dia. Eu experimentei, de fato, como é grande o amor que Deus tem por cada um de nós. Quando Deus chama uma pessoa à existência, quando Ele chama alguém para este mundo, quando Ele cria alguém, Ele cria para uma missão. Ele cria para uma missão. Cada um de nós que viemos a este mundo, nós somos vocacionados para algo nobre. Olha que bonito. Eu que não tinha o valor da vida, eu que achava que a minha vida não servia para nada, hoje eu posso testemunhar para você que Deus, quando Ele cria, quando Ele chama, Ele nos cria para algo nobre. A nossa vida tem sentido. A nossa vida, ela tem um valor maravilhoso. E Deus, Ele escolhe a cada um de nós para fazermos parte dessa obra maravilhosa, não é? Que se chama vocação. Ele tem uma vocação para mim e para você. E hoje são 36 anos que eu celebro esta graça de ter sido chamada a esse carisma, o carisma Canção Nova. O Peter pregava de manhã e ele dizia que, Dom Bosco dizia que não seria fácil. E não é mesmo. Eu queria que você pegasse comigo o livro de Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 7. Livro de Jeremias, versículo 1, de 4 a 7. Que diz assim, olha. Veio a mim a palavra do Senhor. Queria que você escutasse essa palavra, sabendo que é de fato Deus falando com você. E a coisa que eu acho mais bonita na palavra de Deus
é que ela de fato tem um poder de nos libertar, de retirar do nosso coração aquilo que não é Deus. E Deus diz para nós hoje, para mim e para você: veio a mim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no seio da tua mãe, eu te conheci. Olha que forte. Antes que eu e você fôssemos gerados no ventre de nossa mãe, Deus está dizendo para mim e para você: eu te conheci. Eu sei quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. E essa palavra consagrado significa ser escolhido, separado. Deus nos separou para si. Padre Jonas nos ensina que Deus nos tirou do comum dos homens, para que a gente se tornasse um instrumento de bênção em favor dos homens. Deus nos escolhe para si em primeiro lugar. Ele nos consagra a si, porque Ele tem desejo dessa intimidade com o meu coração e com o seu coração. Na Canção Nova, nós temos aprendido isso ao longo dos anos. Deus quer ser íntimo. Deus quer ser de fato o meu Pai e o vosso Pai. Jesus quer se tornar nosso amigo. É isso que a Canção Nova tem me ensinado ao longo desses anos. Que Deus, Ele não é um Deus que castiga, que aponta os nossos erros, que nos julga ou nos condena. Não. Ele nos ama, nos ama. Nos ama com um amor, eu diria assim, tremendo. O amor de Deus por mim e por você é tremendo. Supera qualquer amor. Ele nos consagra para si. Em primeiro lugar, no Carisma Canção Nova eu tenho aprendido essa experiência maravilhosa que, como diz Peter, de fato traz felicidade e realização para a nossa vida. Infelizmente hoje, nós vivemos num mundo que trabalha a cultura do descarte. Infelizmente hoje no mundo, nós vivemos essa cultura de que tudo é passageiro e que não é possível fazer escolhas definitivas. Mas eu quero dizer para você que isso é uma mentira de Satanás. Satanás, ele quer colocar no coração das pessoas que não é possível mais fazer escolhas definitivas. E que se você escolher pelo casamento, pelo sacerdócio, por uma vida dedicada a um carisma como é o Carisma Canção Nova, talvez a gente não vai aguentar porque é uma escolha para sempre. É mentira. É possível sim fazer escolhas definitivas. E é possível escolher por Deus definitivamente, independente dos nossos medos, independente da insegurança que existe dentro de nós. Na Canção Nova, eu descobri o meu estado de vida. Hoje eu sou celibatária. Há 20 anos eu sou celibatária. E a opção pelo celibato é a opção de seguir Jesus onde quer que Ele me mande. É a opção de estar livre, totalmente livre, para o Senhor.
É uma escolha de amor. Quando eu fui fazer o meu compromisso definitivo no celibato, eu entrei numa crise. Será que eu vou dar conta de ser sozinha a vida inteira, por amor a Jesus? Será que eu vou conseguir honrar o meu compromisso de entrega a Deus no Carisma Canção Nova? E o padre que me atendeu, ele me disse assim: sabe, Verinha, nos meus longos anos de sacerdócio, eu entendi que a gente escolhe para sempre. Mas a gente precisa renovar a nossa escolha todos os dias. A fidelidade, a perseverança, ela vem de uma decisão que se renova a cada novo dia. A cada novo dia, quando eu abro os meus olhos, eu digo a Jesus: eu aceito ser tua no Carisma Canção Nova. Eu aceito ser tua, totalmente tua, Senhor. E ser celibatária para o Senhor no Carisma Canção Nova. E eu acredito que também no matrimônio deve ser assim. Todos os dias é preciso renovar essa aliança feita com aquele que você escolheu para ser o seu cônjuge. Um amor que precisa ser renovado todos os dias. Muitas vezes eu vi Padre Jonas renovando este sim a Deus. Muitas vezes, em lágrimas, eu vi Padre Jonas dizendo a Deus: eu aceito a missão que o Senhor me confia. Muitas vezes eu vi Padre Jonas chorar pelos sofrimentos que a própria vida, a própria vocação assumida gerou no coração dele. Mas eu vi esse homem dizendo muitas vezes para Deus: eu me entrego a ti, Senhor. Tudo te entreguei. Tudo. A minha vida é toda tua, Senhor. E a palavra de Deus continua, não é? Porque antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Respondi: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E é assim, quando Deus chama, a gente se sente realmente indignos do chamado. E nós somos mesmo. Nós somos indignos. O Senhor não nos chama, o Senhor não me escolheu para ser Canção Nova pelos meus méritos. E se Ele tivesse escolhido pelos meus méritos, com certeza eu não estaria aqui. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Muito tímida. Eu tinha medo das pessoas. Eu tinha medo de me relacionar com as pessoas. Pegar o microfone, meu Deus, isso não era para mim. Eu me sentia pequena, uma criança. E Deus disse para mim, como Ele disse para Jeremias: não diga apenas sou uma criança. E ao longo desses anos, no Carisma Canção Nova, eu fui entendendo que responder a uma vocação, que responder a este carisma que eu sou vocacionada, significa também trilhar um caminho contínuo de crescimento e de cura. Padre Jonas nos ensinou sempre que a vocação, muitas vezes, ela está escondida dentro de nós e ela se perde, né, nos meios das nossas feridas, dos nossos pecados, dos nossos entulhos, e que é preciso trilhar esse caminho
de cura e de crescimento. Depois de 36 anos, eu sou uma pessoa melhor. Eu que nem sabia dizer quem eu era. Eu que nem sabia dizer para que eu servia neste mundo. Eu sou uma pessoa melhor. Papa Francisco, ele diz, quando ele escreve a carta para o Dia Mundial das Vocações, o ano passado, 60 anos celebrando o Dia da Vocação, ele escreveu uma frase maravilhosa. Ele disse assim que a nossa vocação, ela é o encontro de uma escolha gratuita de Deus e de uma resposta à liberdade humana. Mas que quando eu me abro para esta escolha de Deus, eu preciso trilhar esse caminho de conversão, porque Deus nos chama para sermos santos. E a conversão, meus irmãos, ela é diária. A conversão é diária. Uma vez eu escutei de um padre, eu nunca mais esqueci isso. Um padre que estava pregando para nós canção nova. E ele disse assim, a pessoa que se já acha pronta, ela está possuída pela tentação do mal. Porque ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Mesmo com 36 anos de canção nova, eu não estou pronta. Eu sou alguém ainda encaminhada. Eu sou alguém ainda que necessita de cura. Eu sou uma pessoa que ainda preciso descobrir quem Deus pensou em mim. E esse é o caminho que a gente trilha dentro do Carisma Canção Nova. Hoje, atualmente, eu sou responsável pela formação geral de todos os membros da comunidade Canção Nova. E é muito bonito ver como as pessoas chegam aqui e como ao longo dos anos elas vão sendo transformadas por essa graça da vocação que nos foi dada. Pessoas que chegam aqui tão tímidas, pessoas que querem se esconder, e aos poucos as pessoas vão se soltando. Irmãos que vão sendo curados e vão podendo oferecer a tantos outros essa certeza de que a nossa vida diante de Deus tem um valor imenso. E é tão bonito ver histórias que vão sendo reconciliadas com Deus, consigo mesma, com a própria família. Padre Jonas diz que o carisma Canção Nova é um carisma de formação. Que nós somos colocados na forma de Deus. E dessa forma, Deus vai gerando santidade. Eu gostava quando ele dizia para nós assim, e com aquela força, com aquele entusiasmo, a Canção Nova é uma fábrica de santos. A Canção Nova é uma fábrica de santos. E essa santidade que acontece na oficina da vida, nada mais é do que Deus, pela ação do Espírito Santo, trabalhando em nós, restaurando em nós a nossa identidade, o nosso rosto, da forma como Ele pensou em nós. Deus nos curando. E até para Deus nos curar dói, sabia? Não é verdade? Dói. Em 2001,
eu era noiva. E eu ia me casar no dia 21 de abril de 2001. Os convites do meu casamento já estavam todos distribuídos. A minha casa já estava montada. O meu noivo também era da comunidade Canção Nova. Mas um mês antes do nosso casamento, ele rompeu comigo. Foi muito duro. Como mulher, eu me senti assim: eu não sou capaz de despertar o amor de um homem. Eu me senti um lixo como mulher. Eu entrei num processo de depressão que em um mês eu emagreci mais de 10 quilos. Mas a maior ferida desse tempo foi a ferida com o próprio Deus. Porque dentro de mim se instalou esse sentimento de que Deus me havia traído. Que Deus havia me enganado. Eu que tantas vezes disse, nas formações que eu dava para os meus irmãos, Deus é um Deus que não se engana e não se deixa enganar. E eu dizia para Deus: o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. O Senhor me enganou. E eu não tinha mais vontade de rezar, eu não tinha mais vontade de estar na comunidade. Mas essa vocação que o Senhor me deu, me ressuscitou. Me pôs de pé. O amor dos meus irmãos foi a fonte de cura que eu precisava. Eu fui amada pelos meus irmãos. E aí eu fui entendendo que não era Deus que havia me traído. Não era Deus que havia me traído. Foi o meu noivo que fez uma escolha. Quando a gente faz uma escolha, Deus não interfere. E Deus, Ele me convenceu. Você fez a sua escolha por Ele. Você amou Verinha. Mas Ele fez uma escolha diferente. E eu não posso intervir na escolha dele. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele respeita a nossa liberdade. E entendendo que Deus não havia me traído, e entendendo que Deus havia respeitado a escolha dele de não me escolher e não me casar comigo, eu fui sendo restaurada e curada. E hoje, olha quanto tempo já passou, 2001, são quase 14 anos. Hoje eu louvo a Deus porque Ele teve a coragem de me deixar. Porque se não fosse, e esse fato doloroso da minha história, eu não teria descoberto a grandeza da vocação que Deus me deu, o Carisma Canção Nova. E eu descobri, porque a Canção Nova ela é um carisma de formação, eu descobri que eu não sou uma pessoa condenada a uma fatalidade. O que aconteceu comigo foi uma fatalidade. Mas que Deus me dava a oportunidade de dar uma resposta diferente. Quando o Padre Jonas foi me atender antes do meu compromisso de celibato, eu dizia para ele assim: sabe, Padre, no Sábado Santo nós rezamos, Bendita culpa de Adão, que nos mereceu um tão grande Salvador. E aí eu disse para ele: bendito o abandono
que me fez descobrir a beleza do carisma Canção Nova. Bendito o abandono que me fez hoje descobrir que o carisma Canção Nova tem poder de ressurreição. E eu posso hoje fazer uma escolha pelo celibato por causa dessa vocação. Meu sim a Deus no celibato só tem um motivo: a vocação que eu abracei, o carisma Canção Nova. E a dedicação integral a essa vocação em favor de tantas pessoas que são também chamadas, vocacionadas como eu. E eu disse para o padre: eu desposo o carisma Canção Nova. Eu desposo a minha vocação. E foi quando eu entendi a força dessa vocação que me pôs de pé. E assim é na nossa vocação. Padre Jonas, ele diz que para ser Canção Nova, nós precisamos nos abrir a esse caminho de cura e de crescimento. E é bonito olhar para trás e perceber que não existe mais em mim dor por esse abandono, mas existe alegria, louvor a Deus. E vocês nem vão acreditar, o meu ex-noivo hoje ele é padre. Para ver assim que Deus, Ele escreve a nossa história com a sua mão providente. A mão providente de Deus conduz a nossa história. E Deus sabe consertar os erros, os pecados da nossa história. Quando a gente entra na Canção Nova, uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar para a nossa história, escrever a nossa história. Mas a gente continua escrevendo a nossa história. Porque a gente precisa, a todo tempo, se reconciliar com os acontecimentos da nossa vida. Talvez você que está aqui não se sente chamado ao carisma Canção Nova. Mas eu preciso dizer para você que Deus quer te reconciliar com a sua história. Porque a nossa história é uma história bonita. A nossa história é uma história de salvação. Trilhar um caminho de cura e crescimento no carisma Canção Nova tem me feito constatar ao longo desses anos que a minha história é uma história de salvação. E eu posso testemunhar para você que a sua história também é. E Deus quer revelar isso para você hoje, que a sua história é uma história de salvação. E que você, por mais que tenha vivido sofrimentos, acontecimentos dolorosos, ninguém é um caso perdido nas mãos de Deus. O carisma Canção Nova tem me ensinado isso ao longo desses anos. Ninguém, não há nenhuma situação que o Senhor não possa transformar. Há 10 anos atrás, eu perdi meu pai. Meu pai teve um câncer assim, muito agressivo. Em 7 meses, meu pai veio a óbito.
Meu pai era um homem muito mariano, muito religioso. Quando ele descobriu o câncer, ele já era viúvo, morava sozinho. Eu sou de uma família de 10 irmãos. E meus irmãos são todos casados. Só eu sou celibatária. Para eles eu sou solteira, mas eu não sou solteira. E mora na Canção Nova. Quando meu pai descobriu o câncer, ele me disse assim: filha, você vai vir cuidar de seu pai? Porque a palavra de Deus diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Filhos, não abandoneis os vossos pais na velhice. Aí ele dizia para mim: você cuida de tanta gente na Canção Nova, você vai vir cuidar de mim? E quando eu fui falar para o Padre Jonas assim: padre, eu preciso ir para casa cuidar do meu pai, ele está com câncer. Meu Padre Jonas disse para mim assim: você não vai. Eu fiquei com uma raiva do Padre Jonas. E eu saí da sala dele, batendo a porta, dizendo que eu ia sair da Canção Nova, porque onde já se viu, o Padre Jonas me negou a ir para casa cuidar do meu pai. Mas na Canção Nova, a gente aprende que a nossa vida ela está sob o senhorio de Jesus. E a gente precisa trilhar um caminho de cura e de crescimento, mas à luz do senhorio de Jesus. E eu fui rezar. Jesus disse para mim: você está sendo rebelde, vai rezar. E eu fui para a capela. E na capela, Jesus me disse: obedeça, obedeça. E foi difícil obedecer. Foi difícil não ir para casa. E como que eu ia falar para o meu pai que eu não ia para casa para cuidar dele? O que eu ia dizer para os meus irmãos? E Deus me dizia: obedeça, obedeça, Verinha. Porque trilhar um caminho de cura e crescimento exige de nós essa obediência à voz de Deus, ao senhorio de Jesus. Nós não nos pertencemos mais. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quando eu fui fazer a reunião com os meus irmãos para dizer que eu não ia, eles começaram a reunião já dizendo assim: é você, Vera, que tem que vir cuidar do pai. Você tem que sair da Canção Nova para cuidar do pai. Mas que interessante. O meu cunhado, que não era meu irmão, pediu para falar na reunião familiar. E aí ele disse assim: vocês estão pedindo para Vera vir cuidar do seu Luiz, mas ela casou com Deus. Ela casou com a Canção Nova. Ela não é solteira também. Ela casou com a Canção Nova. Então eu já conversei com a Lau, que é a minha irmã, o apelido dela é Lau, ela chama Fátima. E nós vamos sair de casa, vamos para a casa do seu Luiz e vamos cuidar dele. E se eu não tivesse obedecido? E se eu não tivesse me submetido ao senhorio de Jesus, eu não experimentaria a surpresa de Deus naquele momento de dor. E meu pai, ele era um homem que acreditava tanto em Deus, que ele dizia assim: eu não vou morrer de câncer. Não vou morrer. Essa doença não vai me matar. Ele era locutor de rádio. No final de semana, que foi o final de semana da morte dele, eu cheguei em casa numa sexta-feira, ele estava fazendo um programa de rádio, falando de Nossa Senhora. E ele morreu num sábado, num acidente de carro, que eu estava dirigindo.
Naquele dia, meu pai, ele fez um pedido diferente para mim. Ele já não estava mais indo na missa, ele já não estava mais saindo de casa, mas aquele sábado ele me disse: filha, você me leva para visitar os seus irmãos? Falei: levo, pai. No final da tarde você me leva na missa? Levo, pai. A gente pode ir um pouco antes para fazer adoração e rezar um terço? Sim, pai. Nós passamos o sábado inteiro visitando todos os meus irmãos. Eu fui na missa com meu pai, eu fui um momento antes com ele fez adoração, ele rezou o texto, nós rezamos o texto juntos, fizemos adoração juntos. Quando a gente estava voltando da missa, um rapaz que estava dirigindo o carro drogado e bêbado, bateu na lateral que o meu pai estava. O carro deu perda total. E naquele acidente meu pai morreu. E eu fico pensando assim, eu poderia ser uma pessoa amargurada, rancorosa. Quando a gente foi, não é? Porque ocorreu o processo por causa do acidente. Quando eu vi um jovem que estava dirigindo, se ele tinha 20 anos era muito. Naquele momento eu disse: olha, nós não queremos dar queixa. Nós encerramos aqui esse processo. Porque aquele jovem, quando eu olhei para ele, eu entendi que o que faltava para ele era Jesus. E eu não podia não perdoá-lo, porque eu conhecia Jesus e ele não. É esse tipo de caminho que nós trilhamos. Foi fácil? Não foi. Foi fácil perder meu pai? Não foi. E até hoje não é fácil. Mas eu lembro do meu pai. Eu não vou morrer de câncer. Ele morreu de um acidente. E Deus honrou a oração dele. E Deus honrou o desejo dele de ser levado para o céu, porque eu tenho certeza que ele está no céu, num dia de Nossa Senhora, porque ele era todo de Maria. Mas se eu não fosse Canção Nova, eu digo com toda certeza, eu acho que eu não entenderia isso. Essa vocação nos põe nessa forma, na vivência radical do Evangelho, e não pode ser diferente. Porque o Evangelho diz, né? Amai os vossos inimigos, perdoai-vos uns aos outros. E eu tive e tenho situações concretas onde o Senhor, Ele põe à prova o meu sim. Esse é o legado que o Padre Jonas deixou para nós. E ele sempre dizia isso. O dia que eu morrer, o legado que eu deixo para vocês, meus filhos, é o carisma Canção Nova. E sabe o que é bonito? É ver ao longo desses anos que Deus continua chamando. Queria chamar a Yasmin aqui. Vem cá, Yasmin. A Yasmin é uma jovem que não aparece na televisão. Vocês veem a Yasmin cantar? Não, muito pouco. Ela não é famosa. Ela fica por detrás dos bastidores, como eu. Mas a Yasmin foi chamada também muito cedo. Quantos anos você tem, Yasmin? Eu tenho hoje 27. 27. Com quantos anos você entrou para a Canção Nova? 21. 21. Quantos anos você foi chamada para a Canção Nova? Foi em 2016 o meu chamado. 18 de janeiro de 2016. Quantos anos você tinha? Eu tinha... deixa eu pensar. 17 anos. 17 anos, gente.
tão novinha. E sabe por que hoje ela está aqui? Porque hoje a Yasmin faz um trabalho muito importante na Canção Nova, que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas a Yasmin hoje, ela cuida de um departamento muito importante. Qual é o departamento que você trabalha? Unidade de acompanhamento, dentro do vocacional geral. Veja, ela cuida das vocações ao Carisma Canção Nova. E lá na formação geral, a Yasmin é a alegria do nosso departamento. Quando ela chegou, ela é assim, sabe, para cima, alegre, está de bem com a vida todo dia. E eu dizia assim, quero ver até quando que essa menina vai ficar de bem com a vida todos os dias. Mas já faz 3 anos? Esse é meu 4º ano. 4 anos que ela trabalha no departamento vocacional. E eu percebo que a alegria, o entusiasmo, a juventude, né? O dinamismo é o mesmo. Ao contrário, parece que cada dia ela está mais viva. Yasmin, queria que você dissesse, testemunhasse para esses nossos irmãos, como é para você cuidar das vocações ao Carisma Canção Nova? Bom dia, é uma alegria estar com vocês aqui. E a Verinha disse, né, tive meu chamado num acampamento do Revolução Jesus aqui na Canção Nova. E eu tive meu encontro pessoal, Verinha, com 12 anos de idade. No grupo de jovens. Eu sou mineira, de Viçosa, minha cidade. E eu lembro que quando eu vivi a experiência do meu encontro pessoal com Jesus, dentro de mim foi tão forte que o desejo era que todas as pessoas vivessem a experiência que eu vivi com Deus, porque eu me senti tão, mas tão amada por Deus. E dentro de mim foi sendo alimentado um desejo muito grande de um dia estar com Deus na eternidade, contemplando Ele face a face. Era um desejo que movia muito. E eu lembro, Verinha, que eu comecei a caminhar numa escola ainda pública, e eu comecei um grupo de oração com os meus amigos, e a gente foi vendo esse movimento, e eu era muito presente no meu grupo de jovens, participava todo final de semana. Graças a Deus eu tenho pais maravilhosos também, que me apoiaram desde o início. Teve as dificuldades, mas depois eles foram entendendo. Só que dentro de mim era um desejo muito grande de evangelizar, de levar as pessoas a ver uma experiência com Deus. Eu experimentava muitos momentos dentro da igreja, vivia muita coisa, servia, só que dentro de mim era como se fosse pouco demais. Porque Deus me chamava a uma vocação, chamava ao Carisma Canção Nova. E eu fui trilhando um caminho até que, de fato, eu senti essa voz de Deus que me chamava. E aí, quando Deus me chamou, eu tive muito medo, muito medo. Eu me dizia que eu era Jeremias também. Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Como você vai dar esse caminho vocacional? E aí eu comecei a trilhar um caminho vocacional com a Canção Nova, na frente de missão de Belo Horizonte, porque como eu sou mineira, a frente de missão mais próxima era BH. Fui trilhando, e a cada encontro vocacional, eu me apaixonava mais pelo Carisma Canção Nova. A cada encontro vocacional, eu conseguia nomear muitos processos interiores e nomear muita coisa que eu já vivia na minha vida. Eu só não sabia o nome. E aí, por meio dos encontros vocacionais, eu fui entendendo e consegui nomear. E eu confesso que na época do caminho vocacional, eu pensava assim, porque Deus tem uma pedagogia para falar com cada um de nós. Às vezes a gente vai sem saber muita coisa. Será que eu sou chamada a uma vocação? Será que não? Só que, particularmente comigo, porque Deus ele escolhe a forma como Ele quer chamar, da maneira que Ele quer. Comigo, quando Deus me chamou, foi numa adoração, no Revolução Jesus. Eu sentia de fato o grito de Deus. Ele me queria no Carisma Canção Nova, eu não tive dúvidas. Deus foi muito claro comigo. Então, fui vivendo um caminho vocacional, mas eu também tinha os meus medos, as inseguranças. Porque dentro de um caminho vocacional, eu dou a minha resposta, mas a equipe vocacional também dá uma resposta. E eu ia trilhando esse medo. Só que eu dizia, gente, se eu entrar para a Canção Nova, eu acho que eu ia amar tanto trabalhar no vocacional da Canção Nova, porque é um trabalho tão nobre, você de alguma forma ser instrumento para que outra pessoa se encontre na vontade de Deus. Gente,
Que nobreza que é, porque como alguns trouxeram aqui, acho que até o Peter, né? A gente faz um caminho vocacional, não é para a gente ser da Canção Nova. Ser da Canção Nova é uma consequência da busca da vontade de Deus. Então, olha que bonito. Você é instrumento de Deus para que o outro se encontre na vontade de Deus e o outro, trilhando o caminho da vontade de Deus, um dia possa estar na eternidade contemplando Deus face a face. E é por isso que eu acredito que lá no caminho vocacional isso mexia muito comigo. Porque, como eu partilhei com vocês, no início eu fui movimentada assim, gente, eu quero que o outro experimente do céu. E fui caminhando, vim para o pré-discipulado em Lavrinhas em 2019, vivi meu processo em Lavrinhas. Foi sofrido, foi difícil, foi uma beleza, mas foi sofrido. Eu tinha saudade de casa. Como uma boa mineira, por mim eu poderia ficar o resto da minha vida na minha cidade, servindo no grupo de jovens. Eu estudava numa universidade, poderia, se fosse casar lá com pessoas boas também, estava tudo certo. Mas Deus me chamava, né? E aí vim pré-discipulado, discipulado, viver esse processo. Cheguei na Canção Nova aqui, em Cachoeira Paulista. E aí eu lembro que no finalzinho do ano, quando eu estava no meu discipulado em Queluz, a equipe de formação foi trazendo aonde cada um iria trabalhar, os setores de trabalho. E aí me falaram vocacional. E eu fiquei assim, tão feliz, né? Meu Deus, como vai ser? Tinha medo também. Cheguei em Cachoeira Paulista, vivi 2 anos nesse período de averiguação. Como seria? Conviver com outros irmãos. Me sentia pequena, mas dentro de mim havia uma disposição muito grande de ver a experiência. E vim para a equipe da Verinha, a formadora geral aqui da Canção Nova. E o mais interessante, gente, porque de fato eu vejo assim, meu Deus, eu me considero tão pequena, não sei de nada. Mas eu reconheço que no meu coração há um desejo de aprender. Então eu fui chegando ali no vocacional, fui sendo muito bem acolhida, e isso fez total diferença. Eu cheguei numa casa comunitária, hoje eu moro, eu e mais 5 irmãs. E é uma beleza, por quê? Quando a gente ingressa na Canção Nova, a gente tem, geralmente a mesma idade ali, somos jovens. Só que quando você vem para a grande comunidade, a gente diz grande comunidade, Cachoeira, nas missões, a gente encontra com várias pessoas, com várias idades. Eu fui morar numa casa com, por exemplo, uma irmã de 75 anos de idade. Eu falei, como que vai ser isso? Mas o bonito foi que eu fui sendo acolhida por essas irmãs, fui sendo acolhida no vocacional geral e fui trilhando esse processo. Hoje estou lá, né, no meu 4º ano, com alegria imensa. Hoje eu fico lá no computador, como a Verinha disse, eu não apareço na TV, mas há uma alegria imensa de saber que ali naquilo que eu faço, no amor que eu faço, tem almas que estão experimentando de Deus e que estão sendo salvas. Então, mesmo diante daquilo que são os meus medos, porque outra gente tem medo. O povo acha assim, a gente veio para a Canção Nova, tá tudo certo. A gente está tranquilo, aqui na frente está muito beleza. A gente tem os nossos medos, as nossas incapacidades. Mas dentro de mim, havia um movimento muito grande de levar o outro a viver uma experiência que ultrapassa o meu medo. Então, hoje, dentro da Canção Nova, eu sou muito feliz. Eu partilhava com uma das minhas irmãs de casa assim. A gente está num período de revisão de vida que nós fazemos aqui, uma revisão da nossa vida na Canção Nova. E eu dizia assim, dia após dia, eu sou enriquecida por esse carisma. Eu sou apaixonada pelo carisma Canção Nova. Eu não sei viver outra coisa. Além, não consigo não ser Canção Nova. Quando eu vou para minha casa de férias, amo os meus pais, amo estar com eles, eles sabem disso. Mas é interessante que a minha mãe percebe assim, minha filha, você está com saudade lá, né? Ela dizia assim, mãe, seria perfeito se eu estivesse na Canção Nova e vocês viessem junto comigo. Mas eu preciso de ofertar algo para Deus também, aquilo que são as minhas preciosidades, aquilo que me custa. Mas vale a pena. É o que eu quero dizer para vocês. Vale a pena se encontrar na vontade de Deus. Se hoje eu estou aqui vivendo essa alegria de contemplar tantas pessoas vivendo experiência com Deus, de contemplar a riqueza que é cada um dos meus irmãos no Carisma Canção Nova, eu digo assim, vale a pena, mesmo meus medos, venha, se Deus te chama, se é na Canção Nova, se é em outro carisma, venha, porque vale a pena dar a vida para Deus, eu sou muito feliz. Esse é o legado do Padre Jonas. Eu já estou no final de carreira, né, gente? Depois dos 60, a gente só caminha para o encontro. Mas que alegria saber que esse carisma vai ser perpetuado em cada sim de cada pessoa que tem a coragem de dar a vida para Jesus. E para terminar, eu quero louvar a Deus pela vida do Padre Jonas. E dizer que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque
É como Peter disse, Deus, Ele nos realiza quando nós estamos dentro da vocação que Ele pensou para nós. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do Padre Jonas, pela coragem que ele teve de dar o seu sim. Quero louvar a Deus pelo sim de cada um dos meus irmãos que conosco constrói essa vocação nesse lindo jardim que é a igreja. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa vocação. Obrigada porque nesse momento o Senhor também está chamando outros, convocando outros, porque são muitas as pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo seu amor. E eu digo para você, será que você já questionou? E se você for Canção Nova? Verinha, eu sou casado. Não tem problema, tem espaço. E se você for Canção Nova, será que Deus também não está te chamando? Vamos cantar? Eu encontrei o crucificado, desfigurado por meus pecados. Eu encontrei feridas abertas, coração transpassado.